Meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus irmãos. O vídeo é muito sinistro, viu? Muito sinistro mesmo. E várias histórias. Meus irmãos, peço a vocês que nos ajudem. Deixa o like, compartilhe o vídeo, viu? E para nos ajudar, sempre agradecendo a vocês, me dá uma força lá no outro canal também. A gente tá mandando alô para vocês também, viu, meus irmãos? A participação de Maria agora, vamos dar um alô para vocês. Vamos lá nos alôs, né? Para as pessoas que pediram. Ricardo Adelino da Silva, Mendonça, Escada, Pernambuco. Sueli Martins, de Goiás, Caldas Novas. Adevaldo Baiano, Betim, Minas Gerais. Maria Vitória, Rio Grande do Norte. E Maria manda um alô para Luína. Eu não sei se é Luísa, eu achei escrito esse nome. Eu acho que aí tá Luísa, né? Luísa Dias de Souza, do Rio Grande do Piauí, que mora em São Paulo. E Maria da Conceição Itainé, na Bahia. Valmira Santos, que ela botou o nome da outra vez, mas esqueceu o nome da cidade. A gente esqueceu do local dela. É Anderson Costa, Capanema, Pará. E Edneide da Silva Lopes, Afogados da Engazeira, Pernambuco. Rogério Barros, de Salvador, na Bahia. É isso aí, meus irmãos. Quem pedir, a gente manda um forte abraço para todos e o valor que vocês pedirem. Beleza? Deixa o like, compartilhe, viu? Nos ajude, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Mandando um forte abraço para Genilda Goiana, minha irmãzinha lá em Campina Grande, né? E a todos da família dela. E a minha família em uma pessoa. Pode falar o nome delas, tudinho, Maria. Sebastiana, Maria de Socorro. Isso. João, a esposa dele, e meu filho Gildácio. Toda a família, né? E toda a família, dele, né? Que Deus abençoe a todos. É isso aí, meus irmãos. Nos ajude, para nos incentivar a fazer mais conteúdo desse jeito aí. Beleza? Um forte abraço a todos e vamos ao vídeo, pessoal. E obrigada por comentar, compartilhar. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece de coração. De coração. Valeu? Obrigada a todos. Vamos ao vídeo. 3. Sou de Petrolina. Trabalhava cortando madeira para uma fábrica. Quando foi um dia, meu pai contando histórias essas muito sinistras, macabro. E eu não acreditava naquilo. Então, eu respondi mal ao meu pai. Respondi mal e ele ficou muito triste. No outro dia fui trabalhar. O mato muito fechado. E eu vejo aquele vulto passando perto de mim. Eu sento, vou tomar café. Pego a garrafa e sinto aquela tapa no meu braço. Puxava o meu pé. E eu fiquei olhando para aquilo, prestando atenção para ver o que era. Não sei o que era. O que eu sei que era coisa sinistra, muito feia. E assim trabalhei o dia todinho, vendo e sentindo essas coisas. Quando foi à noite, fui para a igreja. Pedi perdão ao meu pai e disse: vou para a igreja, meu pai. Ele disse: eu vou com você. Mas nunca eu respondo mal a meu pai. Do outro dia em diante não vi mais nada. Mais nada. Mas nunca
eu respondo mal ao meu pai e nem a minha mãe. Esse é o meu relato. Meus amigos, olha que relato sinistro, né? As pessoas mandam para mim e eu passo para vocês. Eu peço a vocês que vocês me ajudem, pessoal. O like está muito pouco. Me ajude, deixa o like, compartilhe os vídeos. Me ajude. Meu nome é Manuel. Sou aqui de Recife, Pernambuco. Mas todos me conhecem por Malaquia. Vizinho à minha casa, tinha uma senhora que não gostava quando a gente jogava bola na rua. Em um dia, eu mais meus amigos, batendo uma bolinha, eu chutei uma bola e bateu na porta dela. E ela saiu chamando nomes terríveis e com o cabo de vassoura na mão, dizendo que ia nos bater. E ela rogou uma praga, que mais nunca eu ia ter sossego. Coisas ruins iam acontecer na minha vida. E então eu peguei a bola e a gente correu. Fui para minha casa, meus amigos foram para a casa deles. E quando foi à noite, comecei a ver vulto dentro de casa. Eu saio para fora e vejo na rua aqueles vultos, mas eu não sabia o que era. Se era pessoa, não sabia de nada. Eu me deito, vou dormir e escuto pisadas dentro de casa. Eu tinha só 16 anos. E enrolei cabeça e tudo, com muito medo. Eu fiquei. Com pouco começou a balançar a minha cama e puxando o lençol. Eu puxava o lençol de volta e aquela coisa puxava o lençol. Eu puxava de volta. Depois começou a mexer nos meus pés, puxando. E eu todo enrolado. Não aguentei mais. Gritei, chamei minha mãe. E minha mãe veio. Contei para ela. E ela ficou brava comigo. Vai dormir, menino. Teu pai tá cansado. Trabalhou o dia todo. Deixa ele dormir. Meu pai, muito paciente, ficou quieto. Ela sai do meu quarto, fecha a porta e começa tudo de novo. Aquela coisa mexendo. E eu não dormia direito. À noite era um inferno. Eu pegava biscate na rua, carregar feira, essas coisas, mas sempre eu via aqueles vultos que eu não sabia o que era e até hoje não sei, mas sempre eu via aqueles vultos. Às vezes eu estava no local, eu sentia aquela tapa no meu ombro, nas minhas costas, alguém chegava, pegava no meu braço. Quando foi um dia, eu vi uma menina linda, cabelão longo, comprido, do lado da minha cama.
Eu com muito medo, rolei cabeça e tudo. Meu pai tomava conta de uma fazenda. E de vez em quando ele chamava para ajudar ele. E eu ia, mas sempre eu via vultos. Não sei o que era, não posso afirmar. Mas sempre eu via aquela mulher linda, uma menina, eu não sei, com cabelão muito longo, comprido. Ela não me deixava em paz. E então, meu pai falou para mim: se pegue com Deus, coisa ruim, só Deus nos livra. Sempre meu pai me avisava. Mas minha vida era um inferno. Não ficava quieto. Não poderia dormir direito, vivi estressado. Por 2 vezes tentei tirar minha vida. E foi aí que meu pai chegou para mim e começamos a conversar. Como foi que começou isso? E eu expliquei para ele. Então, meu pai foi até a casa dessa senhora e conversou com ela. O que eu não sei. O que eu sei é que mais nunca eu vi esse tipo de coisa. Fiquei livre, graças a Deus e a meu pai. Meu nome é Maria. Moro aqui no Rio de Janeiro. Mas sou do Nordeste, Bahia. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, comecei a sentir coisas, a ver vulto. Coisas vinham, mexia no meu pé, puxava o lençol, não me deixava dormir. Eu procurava sempre dormir mais minha irmã. Mas minha irmã, já de maior, não gostava. A cama era pequena, cama de solteiro. Ela gostava de dormir só. Mas eu não tinha sossego. Sempre eu via aqueles vultos andando por dentro de casa, portas batendo. E eu perguntava à minha mãe no outro dia, e ela dizia que não escutava nada disso, não via vulto algum. Eu comecei a pedir à minha mãe para a gente se mudar daquela casa. E minha mãe dizia: o problema é com você, não é a casa. Quando foi um dia, eu completei 9 anos. Cheguei da escola. Minha mãe, minha irmã, meu pai tinha feito um bolo muito lindo. Quando eu abri a porta, começaram a cantar, me dar os parabéns. E eu muito feliz. Minha mãe fala: apaga a vela. Quando eu fui apagar as velas, que assoprei pela primeira vez, alguma coisa assoprou no meu ouvido. E eu tive aquele susto muito grande, que minha mão bateu no bolo e quebrou o bolo. E minha mãe disse: você tá ficando louca? O que é que você tem? Tá com medo de quê? Minha irmã disse: para, mãe, eu vi o vulto. Agora eu vi o vulto passando do lado dela. Olha que história sinistra.
E minha irmã me pegou, levou para o quarto, começou a conversar comigo, para mim ter mais paciência com minha mãe, que minha mãe não acreditava naquelas coisas. Para mim ter muita paciência com minha mãe. E assim eu fiz. Mas quando foi um dia, eu estava na minha cama, deitada, e vendo aqueles vultos dentro do meu quarto, correndo, arrodeando a cama, balançava a cama, puxava o lençol, os quadros que tinha na parede se balançava. Eu escutava aquele chiado, os quadros se balançando. E minha mãe levanta e vem olhar como é que eu estou. Quando abre a porta, minha mãe vê aquela coisa feia do lado da minha cama. Então ela começa a acreditar e corre, me pega e leva para o quarto dela e diz a meu pai, Antônio, eu vi, dessa vez eu vi, Antônio, vamos ter paciência com a bichinha. Assim minha mãe falando. E meu pai, Antônio, responde, fecha a porta do quarto, eu estou vendo ele na sala. Eu estou vendo ele na sala, fecha a porta. E meu pai falou muito bravo, não sei se era bravo ou com medo. Sei que ele falou alto. E então minha mãe correu e fechou a porta. Ao fechar a porta, aquela coisa empurra a porta de volta. Mas dá tempo, minha mãe passa a chave e tranca. E eu deitei do lado, no meio dos dois, meu pai e da minha mãe. Mas não resolveu coisa alguma. Aquela coisa correndo dentro do quarto, para lá e para cá, eu sentindo as pisadas. Logo minha irmã correu e bate na porta e grita, tem coisa ruim aqui, eu tô vendo. E assim minha mãe abre a porta e pega minha irmã, puxa para dentro do quarto. E comecemos a ir para a igreja. A gente pedia muita força a Deus e ainda pede. E quando eu fiz 18 anos, não vi mais essas coisas. Meus irmãos, isso aí é um relato muito sinistro, muito triste. Relatos que as pessoas mandam para mim, agradeço muito. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.